Olá, sejam bem-vindos ao OQRJ Resolve Questões Olímpicas. Meu nome é Rafaela Tereza, eu sou professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro e estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho de ligações químicas. Vamos lá? Vamos começar então com essa questão do nível 1 da SEDUC de 2017, a questão número 13. Ela fala o seguinte: o gás dióxido de carbono ou anidrido carbônico é comumente aplicado para conferir frescor e acidez a bebidas como cerveja, água tônica e refrigerantes. Em relação ao dióxido de carbono, é incorreto afirmar que o elemento central possui número de oxidação mais 4. Se falou em elemento central, a gente tem que fazer a estrutura de Lewis, tá? Então, a gente vai lá na tabela periódica, a gente pode descobrir sem nenhum problema o número de elétrons da camada de valência do carbono e do oxigênio pelo grupo em que eles se encontram. O carbono é do grupo 14, então ele tem 4 elétrons na camada de valência. O oxigênio ele é do grupo 16, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Lembrando que o grupo 16 recebe um nome especial chamado grupo dos calcogênios. Tá? Então, ao fazer essa distribuição eletrônica, a gente tem que o número atômico do carbono é 6. Então, a gente consegue aqui fazer a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p2. Repara que o carbono tem 4 elétrons na camada de valência, ou seja, esses elétrons vão ser os responsáveis pela ligação química. Já o oxigênio, ele tem um número atômico 8. Então, ele é 1s2, 2s2, 2p4. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Então, vamos lá. Para construir a estrutura de Lewis, a gente escolhe como átomo central o elemento que tem a maior valência. Então, quem tem a maior valência é o carbono, ou seja, ele faz um número maior de ligações do que o oxigênio. Então, o carbono é o elemento central, a gente vai distribuir o oxigênio em volta do carbono. Na hora de construir essa estrutura de Lewis, a gente vai priorizar, né? Colocar 8 elétrons na camada de valência dos átomos periféricos através de ligação química. Então, o oxigênio que tem 6 elétrons na sua camada de valência, para atingir 8, basta que a gente tenha 2 ligações com o oxigênio. Sendo que dessa forma, a gente tem 1, 2, 3, 4. 4 elétrons no oxigênio. A gente precisa de 8. Então, a gente vai adicionar aqui, ó, 2 pares. Sendo que a gente precisa conferir um número de elétrons total. Por quê? Porque a gente tem o CO2. Então, a gente tem 4 elétrons oriundos do carbono, não é isso? E a gente vai ter 6 elétrons oriundos do oxigênio, mas são os 2 oxigênios. Então, a gente vai ter 6 vezes 2, 12. 12 elétrons. Então, a gente vai ter um total de 16 elétrons na molécula de CO2, que é a mesma coisa que 8 pares. Perceba? 8 pares de elétron. Então, a gente faz uma conferência. Na construção que a gente teve 8 pares. Né? E na teoria também é para ter 8 pares. Então, a nossa estrutura de Lewis, ela está pronta. Ela está fechada. Tá? Então, a letra A fala o seguinte: o elemento central possui número de oxidação mais 4. Bom, como é que a gente pode verificar isso? Existem diversas formas. Uma delas é entender que o dióxido de carbono, ele é um óxido, não é? Formado pelo oxigênio e por um ametal. Se ele fosse formado por hidrogênio, um metal alcalino terroso, talvez ele pudesse assumir a forma de peróxido, né? Ou superóxido, tá? Sendo que nesse caso aqui, ele está ligado num ametal. Se ele está ligado num ametal, o NOx do oxigênio vai ser menos 2. Sendo menos 2, a gente vai ter um total de carga menos 4 no CO2. Como a gente sabe que essa molécula é neutra, obrigatoriamente o carbono ele vai ter que ser mais 4. Então, a gente sabe que a letra A está certa. Realiza ligações covalentes polares. Bom, aí a gente vai ter que dar uma olhada aqui na estrutura, tá? Porque a gente sabe que o carbono e o oxigênio possuem, né, eletronegatividade, valores de eletronegatividade distintos. Então, a ligação carbono-oxigênio é uma ligação covalente polar, tá?
é formada apenas por calcogênios. Não, porque o carbono não é um calcogênio. Então, de cara, a gente já veria que a letra C é a letra incorreta. Mas vamos lá analisar todas as outras letras. No item D, é encontrado no ar atmosférico? Claro, né? Isso é bem conhecido, inclusive é responsável pelo efeito estufa, né? O gás dióxido de carbono, ele é muito encontrado no ar atmosférico, principalmente devido à queima de combustíveis fósseis, tá? Possui um par de elétrons não ligantes no átomo central. Bom, analisando aqui a distribuição eletrônica do carbono, a gente percebe que um S2 são dois, né? E tem aí um par de elétrons, né? Porque são dois elétrons, um par, né? Que justamente não vai estar participando da ligação química, tá? Então, é um par de elétrons não ligantes no átomo central. Então, com isso, a gente fecha aqui a análise da nossa questão número 13 da SEDUC. Vamos para a próxima? Bom, vamos continuar aqui com a questão também de nível 1 da SEDUC 2018, a questão 11. O ácido carbônico em meio aquoso é um composto instável que se decompõe facilmente a dióxido de carbono e água, conforme a equação química a seguir. A soma do número de ligações químicas covalentes do tipo π dupla presente nas 3 moléculas citadas nesta equação química é igual a... Bom, a gente acabou de fazer a estrutura de Lewis do CO2, então vamos deixar ela guardada aqui. Vamos fazer a estrutura de Lewis da água. A água, a gente tem um oxigênio, que tem 6 elétrons na camada de valência, e os hidrogênios, que tem 1 elétron na camada de valência cada um, totalizando 8 elétrons na camada de valência, que é a mesma coisa que 4 pares. A gente sabe que hidrogênio não pode ser elemento central, porque ele só faz uma ligação. Então, a gente tem o oxigênio como elemento central e os hidrogênios ao redor do oxigênio. Com isso, nós temos 2 pares, porém, nós temos ainda que chegar a quanto? A 4 pares, que é o número total de elétrons. Esses outros pares vão para o átomo central. Então, o oxigênio fica com 2 pares, o que também ocasiona dele ter 8 elétrons na camada de valência. Quando a gente está falando do ácido carbônico, a gente vai fazer um número de elétrons que estão presentes na camada de valência. Então, a gente vai ter 4 elétrons do carbono, a gente vai ter 2 elétrons oriundos dos 2 hidrogênios, e como a gente sabe que cada oxigênio tem 6 elétrons, 6 vezes 3, 18. Então, 18 mais 4, 22. Com mais 2, 24. Então, a gente tem 24 elétrons, que também pode ser encarado como 12 pares. Então, vamos fazer a estrutura de Lewis do H2CO3? Primeira coisa, quem é o átomo central? É o átomo de maior valência, é o carbono. Tá? Então, a gente distribui os oxigênios ao redor do carbono. Agora, um detalhe importante é que o ácido carbônico ele é um oxiácido, tá? Um oxiácido que tem todos os hidrogênios ionizáveis, perfeito? Então, esses hidrogênios têm que estar ligados obrigatoriamente ao oxigênio, não ao átomo central. Depois que a gente faz essa estrutura, esse esqueleto, a gente consegue montar a estrutura de Lewis, fazendo o quê? Completando o octeto dos átomos periféricos. Então, esse oxigênio aqui vai precisar fazer 2 ligações, porque ele é da família 6A. Para ele completar o octeto, a gente coloca 2 pares. Perfeito? Esses outros 2 oxigênios, eles já têm 4 elétrons da ligação química que eles estão fazendo. Então, eles vão precisar de mais 2 pares. Então, a gente vai para a nossa conferência. A gente teria 12 pares. Quantos pares nós temos até agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, essa estrutura de Lewis aqui já está fechada. O que nos resta é simplesmente contar o número de ligações π que tem em cada uma delas. Então, no caso da água, a gente não tem nenhuma ligação π. No caso do CO2, a gente tem 2 ligações do tipo π, porque numa ligação simples, a gente dá o nome da ligação sigma, que é uma interação frontal. Numa ligação dupla, a gente tem uma ligação do tipo sigma e uma ligação do tipo π, que é uma interação lateral. Numa ligação tripla, você tem uma interação do tipo sigma e 2 interações laterais do tipo π.
π. No caso das estruturas que a gente montou, o CO2 ele vai apresentar duas ligações do tipo π. Já a estrutura do ácido carbônico, ele só vai apresentar uma ligação do tipo π. Então, 0 mais 2 mais 1, a gente tem um total de 3 ligações do tipo π, que é justamente a letra D. Vamos continuar então com essa questão do nível 1 da SEDUC de 2018, questão 24. Uma amostra desconhecida sólida foi enviada para um laboratório de análise química. Verificou-se que a substância não conduz corrente elétrica no estado sólido, mas conduz quando dissolvida em água. A alternativa que mostra um produto encontrado compatível com estas propriedades é, letra A, cubos de gelo. Gente, o cubo de gelo, quando ele está na sua forma sólida e entra em contato com a água no seu estado líquido, o que acontece é simplesmente uma mudança de fase, tá? O cubo de gelo ele não é dissolvido na água. Então, a gente já sabe que o item A está errado. Uma informação importante que o enunciado dá é que a substância não conduz corrente elétrica no estado sólido. Então, a gente já sabe que também não pode ser um metal, Porque os compostos metálicos têm essa característica de conduzir corrente elétrica muito bem no estado sólido. Tanto é que a gente tem aí os nossos fios, feitos de cobre e outros metais para conduzir corrente elétrica até a nossa casa. Bom, a respeito da parafina e do açúcar, ambos caem na mesma situação de serem compostos covalentes. Então, o composto covalente não vai conduzir corrente elétrica no estado sólido, o que é exatamente isso que o enunciado fala. Porém, quando você coloca essas substâncias no solvente, que é a água, não acontece uma dissolução. Perfeito? Então, por não ocorrer dissolução, não há formação de íons em solução. Então, a informação que o enunciado dá que essa substância que a gente não sabe qual é, não conduz corrente no estado sólido, mas conduz quando dissolvida em água, não pode ser nem a vela de parafina e nem o açúcar, porque os compostos ditos covalentes não são bons condutores de eletricidade, nem no estado sólido e nem em água. Perfeito? Então, por fim, a gente vai ter o bicarbonato de sódio, que é a resposta certa, que é um composto iônico. Os compostos iônicos não conduzem corrente elétrica no estado sólido, mas quando esse composto é dissolvido em água, a gente tem a formação dos íons sódio e dos íons bicarbonato. E aí sim, você vai possibilitar a transferência, a corrente elétrica flua através daquela solução. Perfeito? Chegamos então ao final do nosso vídeo da OQRJ Resolve sobre ligações químicas. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e não esquece de se inscrever aqui no canal da OQRJ. Até mais!